Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para, neste vídeo, continuar esse projeto Salmos. E hoje, meditando no Salmos 39, em algumas traduções, Salmos 38 e 39. E esse salmo hoje nós vemos Davi se colocando perante Deus em oração. Na sua oração aqui hoje ele não vai ter, ainda que tenha em alguns versículos foco nos seus inimigos, tal como sempre, mas hoje ele vai sentir a moção e a necessidade de meditar um tema profundo, um tema real, e que para muitos de nós que vamos caminhando pela vida, vivendo essas lutas, cuidando, atenta apenas aos cuidados dessa vida, de pagar as contas, de buscar o sustento para dentro de casa, e vamos esquecendo de realidades importantíssimas que não podem sair do nosso objeto de reflexão, porque é uma verdade inescapável. Então Davi ele vai começar esse salmo dizendo: ao Senhor eu vigiarei os meus caminhos para não pecar. Davi sabe que a todo momento, como toda pessoa, é fadado a cair no pecado. E ele nessa oração, então, ele pede por primeiro de poder vigiar mais os seus caminhos para não pecar. Mas nós pecamos de várias maneiras. E Davi aqui ele vai enfatizar uma em particular, que é quando ele diz: para não pecar com a minha língua. Irmãos e irmãs, nós sabemos que a língua é o veículo de externalização do que vem do nosso íntimo, do nosso interior. Nós sabemos que a nossa língua ela está vinculada a dois outros elementos e que o próprio Davi vai explicitar aqui quando ele diz no versículo 4: meu coração inflamou-se dentro de mim e ao pensar acendeu-se um fogo. Meu coração inflamou-se dentro de mim e ao pensar. Então, dois elementos se movem para fazer a língua trabalhar. O primeiro é o pensamento. O pensamento fomenta o coração. O coração faz ativar a língua. Então eu penso naquela pessoa que eu tenho raiva, que estou com raiva, decepcionado, frustrado, irado, com sentimentos ruins. Eu começo, vem-me ao pensamento aquela pessoa, aquela situação. Automaticamente o meu pensamento começa a maquinar alguma coisa. Esse maquinar de alguma coisa má, ruim, que pode ser pelo contrário também eu penso naquela pessoa, é uma pessoa boa, ótima, excelente. Também aquilo vai me fomentar alguma coisa boa, excelente. Aquilo é levado ao coração, transforma-se em sentimento. Esse sentimento, bom ou ruim, ele se externa pela língua. Se é uma pessoa que eu estou guardando mágoa, ódio, decepção, frustração, eu diante daquela pessoa, eu vou externalizar, eu não vou segurar, eu vou manifestar a minha insatisfação, a minha raiva, o meu ódio, a minha decepção, a minha indignação para com aquela pessoa. Se é uma pessoa que eu gosto, que eu estimo, que eu prezo, que eu amo, eu vou externalizar com palavras boas, com palavras de amor, com palavras de carinho, com palavras de bênção. Então, quando Davi pede: Senhor, guarda a minha língua, é porque ela é o veículo final. Antes já veio um pensar.
Esse pensar move meu coração, os sentimentos do meu coração e vai me levar a agir. Por isso que ele pede, põe, Senhor, uma mordaça à minha boca, põe uma trava à minha boca. No Salmo 140, põe o Senhor uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios, porque, meu irmão, minha irmã, o próprio Senhor Jesus vai também dizer, a boca só fala do que o coração está cheio, e o coração está cheio de sentimentos que muitas vezes são fomentados no pensamento. Agora Davi, interessante que ele diz, calando-me emudeci, ele diz que meu coração inflamou-se dentro de mim e ao pensar acendeu-se um fogo. E falei com minha língua. O que Davi falou com sua língua neste momento? Foi de alguém? Foi de algum inimigo? Foi de alguma pessoa amada? Foi de alguma situação? Ele vai dizer, falei com a minha língua. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual seja o número dos meus dias. Davi sentiu um desejo, um fogo, um ímpeto de falar dos seus dias, de falar do tempo da sua morte. Senhor, um dia a morte vai chegar, qual é? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual será o número dos meus dias? Será que com essa perseguição toda, esses inimigos raivosos, minha vida vai durar muito ou minha vida vai durar pouco? Dá-me, Senhor, logo conhecer o número dos meus dias. E aí ele vai começar a falar sobre isso, para que eu saiba quanto é breve a minha vida. Vede, poucos palmos fizeste os meus dias, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Então Davi vai começar a refletir sobre a finitude, sobre o término desta vida. Então, ele vai prosseguir em outra passagem dizendo, apenas como um sopro é todo ser humano, como uma sombra passa o ser humano. Meu irmão, minha irmã, você para pensar nisso, você para refletir nisso. Esse salmo nos chama a dar uma parada para pensar e refletir que apenas é um sopro é todo ser humano, que como uma sombra passa o ser humano. Você é um sopro, eu sou um sopro, você é uma sombra, eu sou uma sombra. E nós vamos passando pela nossa vida, vivendo nossos dias, vivendo a nossa vidinha, batalhando para angariar bens, para ter uma vida melhor, uma vida confortável. Para alguns aí, né, querem uma vida luxuosa, uma vida de ostentação. E o fim da vida pouco lhes importa. Pouco importa como estão perante o Senhor. Pouco importa como está a sua vida, a sua conduta diante de Deus. E ele vai dizer aqui que afasta de mim teus flagelos, desfaleci com o golpe da tua mão. Davi está refletindo aqui que a mão de Deus é dura diante do pecador, nesta vida. E como não será quando esta vida terminar? E aí ele continua mais à frente. Sim, é um sopro o ser humano. Sim, é um sopro o ser humano. Meu irmão, de um sopro nós fomos trazidos à vida. Naquele momento que nós saímos do ventre de nossas mães, que nós trazemos aquele primeiro sopro de vida para dentro de nós que nos faz chorar. Ali nós temos vida, a nossa vida realmente se estabelece nesse mundo aqui fora. Antes ela estava vinculada ao cordão umbilical da mãe, mas cortado aquele cordão umbilical. É o ar que nós respiramos que vai nos sustentar até o nosso último momento, quando um outro sopro
nós entregaremos a nossa vida e sairemos dessa vida. Então é um sopro que pode durar pouco tempo, que pode durar muito tempo. Então, por isso mesmo é que Davi, então, perante essa reflexão de que a vida passa e de que a vida termina, e que há uma necessidade de guardar a sua língua, porque não existe ferramenta que mais leva as almas à perdição e ao inferno do que o mal da língua. Ele vai pedir suplicante ao Senhor: não estejas surdo às minhas lágrimas, pois sou um migrante junto de ti, de passagem como todos os meus pais. Desvia de mim teu olhar, para que eu tenha alívio antes que eu me vá e não mais exista. Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça de sabermos guardar a nossa língua. Nós peçamos em oração, que você peça em oração, meu irmão, minha irmã, todo dia: Senhor, guarda a minha língua. Põe uma trava, uma sentinela à porta dos meus lábios. Cuida dos meus pensamentos, cuida do meu coração. Que teu Santo Espírito me ajude a ter pensamentos limpos, coração puro, para que minha língua profira coisas de bem, palavras de paz, palavras de fé, palavras de amor, palavras de esperança, palavras de misericórdia, palavras que te agradam, Senhor. Livra-me de um pensamento contaminado pelo mal, de um coração dominado pelo mal, para que minha língua não seja só veículo do mal, de morte e de perdição, mas seja veículo que coopere para a minha salvação. Que o Senhor te dê essa força por meio do seu Santo Espírito. Que o Senhor guarde a tua língua, o teu coração, os teus pensamentos. Que o Senhor te faça santo cada dia e te ajude no seu caminho de conversão, de santificação e de salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.